Meus amigos, irmãos em Cristo Jesus, eu vos saúdo com a paz do Senhor Jesus Cristo. Quem está falando aqui é Everton, professor de escola bíblica, obreiro da casa do Senhor. Meus irmãos, iremos falar sobre as obras da carne, certo? Lá em Gálatas, capítulo 5, versículo 19 até o 21, diz o seguinte: porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões e heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, que como antes já vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Certo, meus irmãos? Gálatas capítulo 5, versículo 19 ao 21. Vamos lá, meus irmãos. Meus irmãos, iremos falar sobre as obras da carne, certo? Lembrando, meus irmãos, que obras pode ser traduzida como obras. As obras da carne são os frutos, certo? São os frutos, né? Gestos, atitudes, certo? Atitudes. Então, meus irmãos, nós vemos aqui. Vamos lá, meus irmãos. Obras da carne, obra aqui, olha. Obras da carne é a velha natureza, certo? Obras da carne é a velha natureza, certo? Ela é secreta e invisível, mas suas obras são públicas, evidentes, conhecidas e manifestas. Então, meus irmãos, nós vemos aqui que as obras da carne, a velha natureza, ela é secreta e invisível, certo? Mas nós vemos aqui, meus irmãos, que suas obras são públicas, certo? As pessoas passam a ver, porque tem a ver com obras, com gestos, com atitudes, são evidentes, certo? São evidentes, são conhecidas e manifestas por todos, certo? Então, meus irmãos, nós vemos tudo isso aqui, certo? Lembrando, meus irmãos, como diz aqui no versículo 21, né, a parte do final do versículo, diz assim, olha, como acerca da quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem, certo, tais coisas não herdarão o reino de Deus. Meus irmãos, nós vemos aqui que essa expressão está falando cometem, tem a ver com praticando, certo? Essa palavra aqui, veja aqui, olha, define uma ação no presente, é o que nós estamos fazendo hoje, no presente, estamos praticando, certo? Então define uma ação no presente, ou seja, é um estilo de vida que nós vivemos. Então, meus irmãos, essa palavra aqui, esse cometem, ele tem a ver com praticando, certo? Esse praticando, esse verbo comete, está falando no presente. Esse verbo praticar está falando no presente, praticando, certo? É um verbo que vem do gerúndio que indica uma ação que está em curso. Ou seja, tudo isso, meus irmãos, que o apóstolo falou aqui, tem a ver com o que nós estamos praticando hoje, certo? Por exemplo, aqui, meus irmãos, veja aqui, olha. Olha aqui, olha, praticando. Não está no passado, né? Cometi. O apóstolo não está falando, olha, para aqueles que cometeram, para aqueles que fizeram no passado. Porque quando nós aceitamos Cristo como Salvador, as nossas obras são apagadas, certo? Então, meus irmãos, tem a ver com o que estou cometendo, com o que estou fazendo nesse momento, certo? Tem a ver com isso, não no passado, não que cometi, a não ser que não houve arrependimento. Então, aquilo que foi praticado no passado ainda tem efeito hoje em dia. Mas a partir do momento, meus irmãos, que nós somos alcançados pela graça de Deus, certo? Deus apaga essas obras e nós devemos pôr em prática as obras do Espírito, certo? Então, meus irmãos, vamos lá. Obras da carne tem a ver com velha natureza, certo? Velha natureza. Nós vemos aqui, meus irmãos, que isso aqui é o homem natural, representa o homem natural, certo? E nós vemos aqui, meus irmãos, que tudo isso nasce dentro de nós, tem a ver com os nossos pensamentos, né? Com o que nós pensamos, com o que nós praticamos, meus irmãos, nós praticamos aquilo que nós pensamos, muitas vezes. Então, tem a ver com o homem natural. Então, o homem natural, meus irmãos, quais são as obras da carne? As obras da carne são homicídios, certo? Bebedices, heresias, dissensões, pelejas, iras, emulações, porfias, prostituição, impureza, glutonarias, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades e invejas. Então tudo isso aqui, meus irmãos, são obras
da carne, certo? Tem a ver com o que nós praticamos. Se eu e você, se nós praticarmos essas obras da carne, certo? E não houver arrependimento, certo? Não, se nós não deixarmos isso de lado, nós não herdaremos o reino dos céus. Mas, meus irmãos, vamos lá. Nós somos falhos e muitas vezes, meus irmãos, nós praticamos essas obras da carne. O que a palavra de Deus nos ensina, meus irmãos, é que venha ter um esforço, certo, da nossa parte, para que nós venhamos deixar de praticar as obras da carne e praticar as obras do Espírito. E lembrando, meus irmãos, vou repetir, todos nós somos falhos, pecadores, limitados e muitas vezes nós praticamos essas obras. Mas o que a palavra de Deus nos ensina, meus irmãos, que nós devemos ter força, que nós devemos nos esforçar para deixar de praticar essas obras, certo, meus irmãos? Lembrando que isso tem a ver, isso é o homem natural, certo? E muitas vezes cristãos, infelizmente, muitas vezes nós praticamos isso. Então, existe um remédio para tudo isso, que é o perdão, certo? O perdão divino. Quando nós pedimos perdão a Deus, quando nós nos esforçamos para deixar de praticar, Deus perdoa. Então, meus irmãos, nós devemos deixar de praticar essas obras para praticar as obras do Espírito. Amém, meus irmãos? Meus irmãos, eu não vou explicar qual o significado de cada uma dessas daqui, porque nesse vídeo, né, não vou explicar agora, mas aí vou gravar outros vídeos, certo? Falando sobre cada obra da carne, certo? Para nós aprendermos melhor. Amém, meus irmãos? Então, meus irmãos, espero que vocês tenham aprendido. Vou parar por aqui, certo? Lembrando que tudo isso é obra da carne, tem a ver com o que nós praticamos, com o que o ser humano pratica. E a palavra de Deus, meus irmãos, nos incentiva que nós venhamos deixar, que nós não venhamos mais praticar essas obras da carne e que nós venhamos a praticar as obras do Espírito, certo, meus irmãos? Os frutos do Espírito, certo? Então, meus irmãos, em outro vídeo, vou gravar outro vídeo aqui, certo? Falando sobre cada obra da carne. Amém, meus irmãos? Que nós vamos deixar de praticar e fazer a vontade divina, a vontade de Deus. Amém, meus irmãos? Então vou parar por aqui. Espero que vocês tenham aprendido. E já irei gravar outros vídeos aqui falando sobre cada obra da carne, para que nós venhamos aprender mais ainda e deixar de praticar tudo isso. Amém, meus irmãos? Que Deus possa nos ajudar e nos dar uma ótima semana na presença de Cristo. Amém.